Tem um método na disciplina positiva que é o método de resolução conjunta de problemas. Isso se aplica a qualquer tipo de conflito que nós venhamos a ter com os nossos filhos. Qualquer tipo de conflito. E por que eu estou chamando de conflito? Porque a partir do momento que eu quero que o meu filho faça algo e que o meu filho não faz o que eu estou pedindo e que ele se recusa a fazer, ou que ele não se comporta da forma que eu gostaria que ele se comportasse, ou que ele tem atitudes que eu não gostaria que ele tivesse, e então está instalado um conflito aí. E como a gente resolver esse conflito? Como a gente resolver esse problema na nossa relação? É um problema de relacionamento, é uma dificuldade de relacionamento, em que eu quero que seja de um jeito e ele quer que seja de outro jeito, né? Então nós temos esse método que eu acho muito interessante, e assim, ele é simples, tá? O que eu estou trazendo para vocês são coisas simples, não é nada muito sofisticado, mas assim, é simples, mas não é fácil. E eu gosto de fazer essa distinção entre o que é simples e o que é fácil, porque nem tudo que é simples é fácil. E por que não é fácil? Porque a gente é complicado. Nós somos complicados, a gente complica as coisas, né? O nosso padrão mental, os nossos paradigmas, o jeito da gente lidar com as coisas, às vezes é muito complicado. Nós somos pessoas complicadas, né? E para chegar em algo que é muito simples, às vezes é difícil. Às vezes requer um esforço mesmo, uma mudança, uma transformação pessoal. Porque eu poderia simplesmente dar um curso, dar uma aula com dicas práticas de como você obter colaboração com seu filho, de como você obter conexão, colaboração e respeito com seu filho. Claro, eu poderia dar uma lista, eu poderia dar um folheto para vocês com um passo a passo, só que não é isso, porque isso tem que estar baseado numa transformação interna, numa mudança de paradigma, num jeito de ser, Então vamos lá. Uma coisa muito simples, o método de resolução conjunta de problemas. Quando a gente tem um problema na relação com os nossos filhos. Primeira coisa, expresse compreensão pelos sentimentos, pelas necessidades e pelos pontos de vista da criança. Segunda coisa, compartilhe os seus sentimentos, as suas necessidades e os seus pontos de vista em relação àquele problema. Terceiro, convide a criança para um brainstorming para encontrar uma solução que seja aceitável para todos. O brainstorming, eu não sei se todos aqui sabem o que é, mas é um conceito que vem da criatividade, da publicidade. Eu fiz formação minha primeira formação foi em propaganda e marketing, então eu tive bastante contato com isso. Algumas pessoas chamam, se fosse traduzir para o português, que é um toró de parpite, né? É um momento em que a gente convida as pessoas presentes, um grupo, a ter ideias, a trazer soluções para aquele problema que está colocado na mesa, sem qualquer censura. Temos aqui um problema, vamos ter ideias para solucionar esse problema. Então a gente convida a criança para ter ideias, pensar em soluções para encontrar alguma forma da gente lidar com esse problema que seja aceitável para todos, que seja aceitável para a criança e que seja aceitável para os adultos. Em quarto lugar, decidam, né, nós, junto com as crianças, de quais soluções vocês gostam, de quais vocês não gostam e quais vocês pensam em adotar para seguir em frente. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu estava dando um workshop presencial para pais e mães e uma das mães me perguntou: Yuri, como é que eu faço para lidar com a seguinte situação? Eu tenho um filho adolescente e ele se recusa a arrumar a cama dele. Eu fico muito irritada. Eu falo para ele arrumar a cama, eu peço, às vezes eu grito, eu fico nervosa e ele não arruma a cama dele. Como é que eu faço para ele arrumar a cama dele? E eu trouxe o método de resolução conjunta de problemas nesse workshop. E eu fiz uma simulação com ela, fiz um trabalho lá de encenação. E a gente foi trabalhando com isso.
Então, por exemplo, ela chega, em primeiro lugar, expressa a compreensão pelos sentimentos, pelas necessidades e pelos pontos de vista da criança. Então ela pode chegar para o filho e falar: filho, eu entendo que você acha um saco arrumar sua cama, que às vezes você está com pressa e você não quer dedicar tempo para isso, e que às vezes você pode achar que isso é uma perda de tempo, isso não vai agregar nada na sua vida, até porque depois você vai voltar à noite e vai bagunçar a cama de novo. Eu sei disso tudo porque você já me falou, e eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo por que você não quer arrumar a cama. Mas olha só, se coloca no meu lugar, e eu fico muito irritada com isso. Eu tenho uma necessidade de organização, é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Para mim as coisas têm que estar muito arrumadas, não pode ter nada fora do lugar, senão eu fico irritado, é uma limitação que eu tenho. Eu não consigo conviver com bagunça. Então eu tenho essa necessidade. Então eu quero te chamar para pensar junto comigo em que soluções que a gente pode encontrar. Eu quero pedir sua ajuda. Como é que a gente pode resolver isso? Porque desse jeito não tá bom para mim. Não tá legal. Todo dia eu fico sofrendo com isso. E eu sei que você sofre também, porque eu fico pegando no seu pé, às vezes eu fico nervosa com você. Eu sei que também não tá bom para você. Então que soluções que a gente pode encontrar? Vamos pensar junto. Então vocês percebem? A mãe, ela não tá julgando o filho, chamando ele de bagunceiro, chamando ele de porco porque ele não arruma a cama dele, falando que ele não respeita ela, né, falando coisas que são carregadas de julgamento e que isso afasta as pessoas, isso distancia as pessoas. Não, ela tá compreendendo o filho e está demonstrando os sentimentos e as necessidades dela. Ela está construindo uma janela, construindo um espaço em que ele também possa compreender o lado dela. E aí, nessa interação, por exemplo, a mãe pode trazer uma solução assim: ah, filho, eu acho que você deveria arrumar a cama todo dia desse jeito que eu peço. E o filho pode dizer assim: olha, mãe, mas todo dia é uma coisa que realmente eu volto cansado da escola, e eu tenho lição de casa, e eu quero brincar com os meus amigos, e pra mim é muito chato arrumar isso todo dia. Aí a mãe fala: tá bom, então vamos pensar. E aí o filho pode falar assim: mãe, e se eu arrumar, não exatamente do jeito que você quer, mas se eu arrumar assim, em vez de fazer desse jeito, eu simplesmente esticar o lençol, prender aqui, dobrar o cobertor, colocar no pé da cama e colocar o travesseiro de uma forma assim, minimamente organizada. Como é que você fica? Você acha que você consegue lidar com isso? E a mãe pode de repente falar assim: olha, consigo, não é o ideal, eu gostaria que fosse daquele jeito que eu costumo fazer, mas se você fizer desse jeito, eu acho que eu fico em paz, vamos fazer uma experiência. E eles podem combinar, vamos fazer uma experiência. E depois essa mãe, chegou para mim e falou: Yuri, aquele método de resolução conjunta de problemas, não é que salvou, ela não falou assim, mas ela falou: melhorou muito a relação com meu filho. E, inclusive, melhorou a minha relação com meu marido, melhorou a minha relação conjugal, sabe? E isso resolveu. O filho entrou num jeito de arrumar a cama que ficou bem para ela também, e ficou bem para o filho. Então, isso que eu estou falando se aplica a muitas situações, a muitos conflitos, a muitos entraves de interação entre pais e filhos no dia a dia. A gente convidar as pessoas a pensar em soluções. Isso é respeitoso com o outro e isso é respeitoso consigo mesmo. É disso que a gente está falando. É a firmeza no sentido de impor um respeito, da gente não tolerar desrespeito para nós e também respeitar o nosso filho. É disso que a gente está falando.